O meu texto dessa manhã, vai ser a base do que eu queria comentar com os irmãos, é Atos 14. Se nós quisermos vencer, aí nós temos que escolher. Você quer vencer nessa terra e ouvir dizer muito bem, servo bom e fiel, foste fiel? A nossa dieta tem que ser diferente. Ok? Se você quer ser que nem a maioria, você tem uma dieta. Se você quiser ser diferente e testar o que Deus tem, a tua dieta tem que ser diferente. Evita aquelas coisas que te enfraquecem e te alimenta daquelas coisas que te fortalecem. A Bíblia fala, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Que depois de vencer tudo, porque a palavra nos ensina e nos exorta, depois de vencer, a vida é algo, o que nos apresenta, você precisa ter essa realidade de que você precisa vencer algo, sobrepujar algo, você precisa ser maior que algo, que a resistência que te apresenta. Então, e para muitos de nós achamos que quando nós entregamos a nossa vida para Deus e nos convertemos, e Jesus Cristo agora é meu Salvador, que você pode relaxar e Ele vai cuidar de tudo e você não precisa fazer nada. E aí você se vê levando uma bordoada atrás de outra e você não entende por que isso está acontecendo. Então, Atos 14, então, como nós podemos ver? O mundo inteiro jaz no maligno. E aí você acorda num dia e numa manhã, Deus visita você, e você tem um encontro com Ele, você é salvo, e agora você ama a Ele e quer estabelecer o reino dEle no mundo. E aí você não sabe porque tem tanta resistência, tanta opressão. Por quê? Você está invadindo um território, teoricamente, com a mensagem do Evangelho. Aí você olha a vida de Jesus. Ele estava toda hora fugindo de alguém que queria matar ele, perseguir, acusar, fazer pegadinha nele, para ter alguma maneira de acusar, derrubar, matar, destruir e aniquilar. E nós temos que entender que nós, como servos de Cristo, que carregamos o Evangelho, nós vamos ter oposição. Então, Paulo vai até uma cidade, Icônio, Listra, ele começa a falar de tal maneira sobre o Evangelho, sobre quem Deus é, como Deus nos ama, o plano que Ele tem, e que Ele é Senhor, e que a Bíblia fala que os judeus, os religiosos da época, as pessoas começaram a incitar a população, incitar as pessoas, irritar os ânimos dos irmãos contra eles. Está falando de uma mensagem aí que nós não curtimos. E Paulo fazia sinais e prodígios e deixava as pessoas mais irritadas ainda. Até que teve esse coxo em Listra, costumava estar sentado, e vendo que possuía fé para ser curado, ele foi curado. Ok? Houve um grande alvoroço, todo mundo queria exaltar ele. E os judeus, os religiosos, que tinham incomodado ele na cidade vizinha, vieram até a cidade, daí versículo 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastando-o para fora, dando-o por morto. Então, olha o início de jornada que você tem. Você faz algo de bom para alguém é liberto, curado, transformado, ato contínuo, você é apedrejado, ok? E é dado como morto. E você imagina, como nós reagiríamos a isso? Oh Deus,
eu faço tudo certo. Amém. Eu faço tudo certo. E tudo que eu vejo é oposição. As pessoas querendo o meu fígado. As coisas parecem que não andam. As coisas são... Amém. Eu estou aqui te servindo. Pregando o Evangelho, tentando viver uma vida íntegra. Eu acordo de manhã, é uma bordoada. Acordo outro, pressão de todos os lados. Nesse caso, ele foi apedrejado. Amém. Não é pouca coisa. Aí, rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Então, você não vê Paulo choramingando, ok? Você não vê essa atitude. Resmungando, choramingando. A vida é complicada, tudo é ruim. Onde está Deus? Deus prometeu. Por que existe problema no mundo? Sempre choramingando. Amém. Porque o que nós vamos ter nesse mundo é exatamente isso. Não porque Deus fez alguma coisa errada, é porque o homem escolheu viver sem Deus e nós estamos vivendo tudo o que nós estamos vivendo. Ele se levantou, entrou na cidade e seguiu. Versículo 21, tendo anunciado o Evangelho, e aí ele continua pregando o Evangelho. Então imagina que tem certas coisas. Jesus nos ensina a orar dessa maneira. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ok? Livra-nos do maligno. Não nos deixe cair em tentação. As tentações que nós podemos cair são aquelas que nós, pela nossa fraqueza, desviamos nossos olhos de Deus e fazemos escolhas que nós nos damos mal. Não nos deixe cair em tentação. Vigia e ora para não cair nessas tentações, fazer escolhas erradas, sair da vontade de Deus e sofrer a consequência disso. E a outra coisa, ele diz assim, livra do mal, do maligno, do inimigo que veio roubar, de você andando no caminho de Deus, sob a pressão, amém? Fora do teu controle, você está fazendo o que tem que fazer, e aí você diz, Senhor, me livra das pressões do mal. E depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis, amém? Permanecer de pé e ter vencido essa jornada da vida. Tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E aí olha o que eles, olha, esse é o meu texto dessa manhã. Fortalecendo a alma dos discípulos. Então nós precisamos estar continuamente fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, encorajando, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então olha a mensagem que ele disse. Ao invés de você dizer assim, coitadinho do Paulo, nós temos que mudar a mensagem, porque as coisas estão... Amém. Tem que dar uma aguada mais para você ser mais palatável, para não ter tanta pressão, tanta adversidade. Nós estamos vivendo num mundo anti-Deus, anti-Cristo, anti-tudo. Se você quiser viver uma vida íntegra e piedosa, você vai ser perseguido. Amém. Todos quantos quiserem viver piedosamente serão perseguidos. E nós estamos orando para Deus, Deus me livra dessa perseguição. Se você quiser viver uma vida íntegra, conduzir a tua família de maneira íntegra, conduzir o teu negócio de maneira íntegra, conduzir a tua vida, educar teus filhos, fazer o que você for, fazer escolhas de maneira que Deus escolheu fazer, ou seja, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero viver para Deus, você vai ser perseguido. Então, o que acontece? Importa, e aí ele usa essa expressão, é importante você entender, eu não peço que vocês sejam tirados do mundo, mas que os guardes. Amém? Então ele está dizendo, nós precisamos fortalecer a alma dos cristãos, encorajar para permanecer firme, porque essa é a realidade, é através de tribulações e pressões que nós entramos no reino. Então é um conceito interessante que ele está, ao invés de você chorar, coitadinho, e nós temos isso, nós chamamos as pessoas no canto, coitadinho, que vida... Amém. E nós temos essa tendência de enfraquecer os cristãos. Você dá o tapinha nas costas, coitadinho, você imagina o que você deve estar... Amém. Nós precisamos cuidar com o tipo de dosagem e de
realidade que você coloca, porque se você não der a verdadeira palavra de Deus, o alimento sólido, você está enfraquecendo as pessoas. E elas vão ficar cada vez mais fracas, mais, amém, paparicadas e choramingando pelas coisas. Amém. Esse homem é um exemplo para nós. Ele foi apedrejado, levantou e foi embora. Em outro cenário, Paulo e Silas, por pregarem o evangelho, foram colocados na prisão. E à meia-noite, na pior da situação, estavam louvando a Deus. Pastor, eu não sinto de louvar a Deus, eu tive uma semana complicada. Como assim? Amém? É isso que nós somos. Eu entendo, de repente vai ficar melhor. Não, é exatamente o louvor e a adoração que vai fazer você estar forte para vencer essas situações. E é interessante como nós dizemos assim, alguma coisa está errada porque a minha vida está difícil e você, por causa disso, você alivia. E o que acontece? Os conselhos que nós damos, muitas vezes, são aqueles, a gente entende, você dá um tempo, amém, vai. Ao invés de você fazer o que Paulo está dizendo, ele fortalece a vida do irmão, sede fortalecidos no Senhor. Você tem que sair desse lugar sobre a palavra de Deus e a ministração do Espírito, pronto, não com receio do que tem ali fora, mas sabendo que maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Isso é o que Deus quer. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, existe alguém aí que veio roubar, matar e destruir, e que você tem que estar preparado. Então, você tem que estar forte. A nossa função em pregar o Evangelho, em ensinar e aconselhar, tem que ser para fortalecer, amém, a alma do discípulo. Amém. Forte no Senhor. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a minha força, é o meu escudo. Essa é a realidade, você precisa estar forte em Deus. E só Ele pode fortalecer a nossa vida. E a segunda coisa, exortando e encorajando, você precisa permanecer firme na fé, você precisa continuar firme, amém? Diante das ameaças e da pressão que você vê, continua firme, continua alimentando a tua fé, continua adorando a Deus, continua ouvindo a voz de Deus, continua pressionando. Essa é a realidade do conselho que ele diz. Por quê? Daí ele explica por quê. Porque, mostrando para eles, ele tinha acabado de ser apedrejado, que através de muitas tribulações e pressões, importa que nós entremos. Essa é a porta. Então eu queria, com base nessa realidade, eu queria começar dizendo da importância, uma das chaves da nossa vida, do caos que nós vivemos, é porque o homem resolveu desobedecer a Deus. É só isso. Amém. Eu queria tocar um pouco nesse assunto de obediência. Nós temos falado sobre ouvir a voz de Deus, e é um assunto que todos nós apreciamos. É uma benção poder ouvir a voz de Deus para saber como operar, o que fazer, quando fazer. Mas nós temos essa ideia de ouvir a voz de Deus como um instrumento que nós temos para usar quando nós precisamos. Mas tem um aspecto da voz de Deus, nós precisamos viver sob a autoridade suprema da voz de Deus. É diferente. Uma coisa é você querer a voz de Deus para resolver um problema, outra coisa é você ser submisso a Deus. Submisso à autoridade da voz de Deus. Não existe lugar de refúgio, de bênção, de consolo, de cura, de provisão, senão bem dentro da vontade de Deus. Não existe a outra opção. Então, o que aconteceu? Da onde veio o caos que nós vivemos hoje? Da onde surgiu? Da primeira decisão do homem, Deus diz, não come dessa árvore, e o homem foi lá e comeu dessa árvore. Então, qual é a primeira coisa que aconteceu? Qual é a raiz de todos os seus problemas? É que alguém antes de nós, e nós desobedecemos a Deus. Você quer resolver os problemas da tua vida? Desenvolve esse temor de obediência a Deus. Obedece a Deus. Faz o que Ele manda.
Não, eu gosto de ouvir a voz de Deus quando eu sinto numa direção de falar. Não, tem coisas que são partes da voz de Deus que Ele já disse, não come dessa árvore. Amém. É nós entendemos a autoridade suprema da voz de Deus. Ali existe vida. Amém? Então, o que aconteceu? Quando Deus, no Éden, falou para Adão e Eva, vocês têm tudo isso aqui ao dispor de vocês, só não comam dessa árvore. O que eles fizeram? Eles comeram dessa árvore. E o mundo que nós vivemos hoje, sem Deus, é um mundo que iniciou com a desobediência. E é um mundo que prospera e prolifera e vive e se sustenta na desobediência. E aí Deus diz assim, se você desobedecer, você vai morrer. Se você comer dessa árvore, a morte vai entrar em cena. Então o que acontece? A desobediência tem consequências. E por alguma razão, nós nascemos nessa dimensão onde você diz, desobediência a Deus traz consequências, mas não para mim, né? Eu, na verdade, eu posso fazer o que eu quero, porque eu estou isento. A gente tem uma certa classe, e a gente fica brabo que hoje as elites criam regras para os outros, mas não para eles, né? Não é verdade? Você fica bravo, porque diz assim, como assim? As pessoas nesse fórum econômico mundial está tendo lá, eles estão mandando a gente comer carne de soja, mas eles estão comendo as melhores carnes que existem no planeta. Mas essa é a natureza do ser humano na sua essência. E, meu irmão, sabe qual é o ponto que nós temos que ser honestos? É que se nós estivéssemos lá, nós também temos dentro de nós essa tendência. Porque nós temos essa tendência de dizer, Deus, quanta desobediência nós vemos por aí, quando você também, muitas vezes, desobedece a Deus. Só que, por alguma razão, nós pegamos leve conosco, a minha desobediência é branquinha, né? Ela não vai trazer consequência. Aonde nós lemos isso? Então, a voz de Deus é uma bênção. E aí você diz assim, é melhor não ouvir a voz de Deus, então. Né? Então é por isso que eu já nem leio a Bíblia, porque daí eu não sei, né? A ignorância, Deus não vai levar em conta os tempos das ignorâncias. Sim, o que vai acontecer é que nos tempos da ignorância, que você não está fazendo a voz de Deus, você está vivendo uma vida de caos também. Porque você está desobedecendo sem saber, ou seja, só existe bênção na obediência plena a Deus. Se você quer... Deus falou para o povo todo, Ele estava iniciando a sua mensagem com paciência, restaurando, Ele sabe que nós estamos vindo de um passado torto, mas Ele está dizendo, se atentamente ouvires a minha voz, tendo o cuidado de fazer exatamente o que eu vou dizer, cumprir meus estatutos, leis, ordenanças, exatamente tudo, virão sobre ti todas essas bênçãos. Ou seja, todas as bênçãos e a bênção da vida abundante e plena está em completa rendição e obediência, inquestionável a Deus. Então, nós estamos em algum período, em algum lugar nesse meio tempo, onde você obedece porque você não conhece bem, então você obedece em parte, e aquilo que você conhece, você dá uma ajustada e não obedece bem obedecido, né? Então, a obediência está no centro de uma vida plena. O que significa a obediência a Deus? Que você acredita, é a obediência da fé. Você acredita que tudo o que Deus pensa, fala, que Ele é maior, os pensamentos dele são superiores, que Ele nos ama, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. E tudo o que sai desse amor e perfeição, Ele se manifesta em instruções e ordenanças, que se você fizer, é a única maneira de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não existe boa, agradável e perfeita vidas fora da vontade do Senhor, plena. Não existe. Então, a desobediência acaba sendo o início
ela iniciou no Éden. A voz de Deus foi dada e o inimigo disse, não é bem assim, se você desobedecer a Deus, não vai ter consequências. E nós estamos vivendo sobre esse encanto ainda, que se nós desobedecermos a Deus, não vamos ter consequências. Nós temos essa ideia, porque Deus não faria isso comigo, né? Imagina, a gente tem esse... Paulo usa essa expressão, não pense ninguém acima do que convém, não pense demais de si mesmo, achando que, tipo assim, todas as regras do reino valem para todos, menos para mim. Amém. Menos para minha família, graças a Deus que eu não sou que nem os outros, né? Esse sentimento que é o extremo do orgulho do ser humano, que diz, Senhor, é para todos nós. Amém. Então nós precisamos ser lembrados que a única maneira de nós vermos a bênção de Deus, o cuidado de Deus, livres de medos, ansiedades, problemas, protegidos, guardados, supridos e abençoados por Deus, cheios da alegria plena, é estar bem dentro da vontade de Deus. Isso significa sermos obedientes à voz de Deus e aos mandamentos de Deus. Então, Deus diz para Jonas, vai a Nínive, porque anuncia o Evangelho. Eles são maus ao extremo e eu quero que eles sejam restaurados. Prega o Evangelho lá. O que Jonas fez? Eu não concordo com essa tua decisão, Deus. Eu vou para o outro lado. E fugiu da presença de Deus. Amém. Quantas vezes nós fazemos? Deus pede para nós fazermos certas coisas e diz, não concordo, Deus, eu não acho que está certo. Eu vou dizer, então tá. Você vai a Nínive. Amém. Pela parte da frente do peixe ou pela de trás. Mas você vai a Nínive, vai fazer uma pausa e, meus irmãos, Deus vai levar você para a terra prometida, mas você pode ficar 40 anos dando uma volta no deserto, uma geração inteira, mas Ele te ama e Ele vai fazer todo o possível para te levar lá. Mas Ele deparou um peixe, ele fugiu da presença de Deus, achando. E, meus irmãos, esse é um pouco das coisas que nós somos alimentados por essa coisa, assim, não vai dar nada, fica tranquilo. Nós estamos enfraquecendo o cristão e dizendo assim, pode fazer o que você quiser que não vai dar problema. Vai dar problema. Se você estiver desobedecendo a Deus, vai dar problema. Amém. Porque o que acontece na desobediência? É Deus vai vir e te castigar e vai vir. Não, você saiu da proteção dele. E agora você está debaixo de um mundo que rouba, mata, destrói e não tem escrúpulo. Eles fazem o que for necessário. Se você for lutar num ringue de boxe, a regra é não bate abaixo da cintura. Se você for numa briga de rua, não tem ringue e não tem regra. Serve qualquer coisa. Se você sair da cobertura de Deus e achar que você pode desobedecer, você está disposto, você está escolhendo viver numa terra sem lei. É cada um por si. E aí nós vamos ter a dor e a consequência de viver. Se você escolher andar com Deus, você vai estar vivendo no mesmo mundo, mas sob a cobertura de Deus. E Ele vai te dar graça para viver nesse mundo, porque nós estamos nesse mundo. Amém. No mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições. E Deus vai ser a sua graça e nos cobrir. Ou nós vamos ter aflições, só aflições. Amém. Só desafios e só problemas. A única maneira do ser humano ser restaurada é a obediência da fé, voltar a obedecer a Deus, plenamente. Se Deus disse, por isso que Abraão é interessante, Deus diz, vai, entrega teu filho, sai da tua terra, faz. Ele aprendeu, por quê? Porque ele creu que o que Deus fala, ele não precisa questionar, faz. Amém. Então, uma das consequências da desobediência que está dentro de nós, que nós precisamos lutar, é que nós, quando Deus fala, nós fazemos o contrário, nós fugimos achando que não, eu não vou fazer, como se nós tivéssemos o direito de dizer não para Deus. Amém? Então você vê lá em Jonas, você se esconde
Você evita e sai. Foge daquilo que Deus... O que Deus quer que você faça é a melhor coisa possível na tua vida. Amém? Requer fé para obedecer a Deus. Confia nele, confia nele. Não importa o que ele te disser. A segunda coisa, a segunda dificuldade que nós temos, quando nós ouvimos a vontade de Deus, é que nós fazemos que nem Saul. Eu vou dar uma melhoradinha. Né? Não sacrifica enquanto o profeta não chegar. Não, sabe o que é, Deus? É o seguinte, tu tem que entender que o tempo que nós vivemos, ele requer certos ajustes, porque o Velho Testamento, assim a gente faz. Então, esse negócio da obediência, então nós vamos fazer o seguinte, quando eu vi que tu estava demorando para vir, e não veio no tempo que eu achava que era o certo, e a pressão do inimigo estava vindo sobre a minha vida, eu falei o seguinte, e o povo estava inquieto, eu resolvi, vamos adorar a Deus. Você põe Deus no meio agora. Você desobedece espiritualmente. Amém? Você é um desobediente espiritual. Amém? Deus entende, eu fiz para Deus. Amém? Samuel chega e diz, o que é isso que tu está fazendo? Forçado pelas circunstâncias, tu tem que entender, eu precisei desobedecer. Eu falei assim, como assim? Não existe essa função na Bíblia. Eu precisei desobedecer e Deus entende. O que isso significa? Você desobedeceu, você está debaixo das consequências da desobediência. No segundo evento, Deus chama o profeta e diz para Saul, Saul, Amaleque, o rei, ele precisa ser destruído. Então, vai, destrói tudo, não poupa nada nem ninguém. Essa é a palavra, ele diz, essa é a palavra do Senhor. Você lê em 1 Samuel, quer dizer, essa é a palavra do Senhor, destrói tudo. Saul vai, graças a Deus, eu ouvi a voz de Deus. Lembra? Se atentamente ouvires, tendo cuidado de fazer exatamente o que ele pede. Um dos nossos problemas é que nós temos essa ideia de que, eu não sabia, eu não ouvi, eu não prestei atenção. Se a nossa vida depende de obedecer a voz de Deus, nós temos que levar mais a sério ouvir a voz de Deus. Amém? Se atentamente ouvires a voz de Deus, tendo cuidado de fazer exatamente, então você vai ter vitória sobre os teus inimigos, você vai ter a bênção, você vai ter a proteção. Então, olha o que Saul diz. Eles vão para a guerra e eles começam a ver assim, liquida, poupa Amaleque, destrói as coisas que eles entenderam que eram desprezíveis e poupa as coisas boas. E eles pouparam as coisas boas. Porque eles entenderam assim, isso aqui vai dar bom para sacrificar um holocausto para Deus. Aí eles vão, Samuel chega e fala, o que é isso? Né? Que barulho é esse? Fizeste tudo o que foi ordenado? Com certeza. Amém, glória a Deus, minha irmã. Amém, como está? Amém, obedecendo plenamente, fazendo tudo o que Deus quer. Então que barulho é esse? Desse gado que Deus destrói tudo. Não, é que entender. Eu entendi, disse para mim mesmo, Deus, imagina, isso aqui dava um bom holocausto. O povo, e aí ele diz, o povo poupou a turma, e aí nós vamos aqui, não eu fiz, ele diz, mas Deus diz, não faz, tu desobedeceu a Deus. Não, eu não desobedeci, eu destruí as piores coisas, mas eu poupei isso para Deus. E ele insistiu. E aí, Samuel diz assim, Deus não tem prazer na desobediência. Ele tem, o que agrada a Ele, a obediência plena agrada a Deus. É melhor obedecer do que fazer isso que está fazendo em nome de Deus. Falar, cantar. Amém. Desobedecer e cantar e levantar a mão. Não, Deus prefere, não faz nada, só obedece. Para Deus agrada mais.
do que camuflar desobediência com a nossa espiritualidade. O que nós vemos, isso. Porque nós dizemos para nós mesmos que eu posso desobedecer, não vai ter problema, eu vou fazer uma espiritualidadezinha aqui e Deus vai entender, porque afinal, Deus, nessa regra, Ele não entende muito, Ele precisou da minha ajuda aqui. E Deus está olhando lá do céu, até quando eu vou achar um homem que faça toda a minha vontade? Amém? Ele está procurando essa pessoa que obedeça. Amém? Amém? E aí você tem o outro evento, que eu quis dizer, que é o evento de Saulo, que não só não fazia a vontade de Deus, mas como perseguia a vontade de Deus. E aí Jesus aparece para ele, Paulo, né? O que está fazendo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Ou seja, você pode perseguir a vontade do Senhor. As pessoas estão fazendo a vontade do Senhor e você está perseguindo elas. Amém. Você pode fugir da vontade do Senhor, perseguir a vontade do Senhor, aguar a vontade do Senhor, espiritualizar a vontade do Senhor, mas tudo isso é o que está acontecendo conosco. E lá dentro do nosso coração tem essa raiz que foi atiçada pelo inimigo, que diz assim, não vai acontecer nenhum problema se tu desobedecer. Uma desobedecidinha não vai causar problema para ninguém. E Deus diz, no momento que tu desobedecer, vai ter consequência. Então eu queria desafiar os irmãos. É uma palavra profética para o teu ano. Anda na linha, meu irmão. Não assume que você é diferente, que você pode desobedecer a Deus e no teu caso, Ele tem uma conduta especial e Ele vai cobrir a tua vida. Ele vai cobrir aqueles que honram o Filho dEle. O verbo de Deus, a vontade de Deus, Jesus Cristo é a vontade do Senhor. Amém? Então, o que significa a obediência da voz do Senhor? A obediência da voz do Senhor significa que você confia de tal maneira, crê de tal maneira na voz de Deus, no amor de Deus, na bondade do Senhor, na perfeição de Deus, no plano glorioso, que Ele é Deus, que você sabe o seguinte, tudo o que Deus fala, na vírgula, vai ser bom para mim. Ou seja, eu tenho duas atitudes. Eu não só não vou ser daquela pessoa que não, comigo é diferente, a minha família, eu sou neto de pastor, né, pastor? Né? Há quanto tempo estou na igreja, né? Eu posso dar uma ajustada nos princípios. Amém. Por quê? Por que você quer ajustar os princípios se em obedecê-los há grande recompensa? Por que ajustar? Você quer deixar de receber a bênção da obediência? Por que você quereria fazer isso? E a outra situação que nós temos que cuidar é o fato de nós sermos um pouco desleixados e dizer assim, eu não leio muito para não saber, graças a Deus, eu ouvi por cima, assim, atentamente, tendo o cuidado de fazer exatamente, porque o que acontece? É nesse lugar que tem tudo o que você precisa. Então, olha o coração de Deus. O coração de Deus é simples. Ele diz assim, o destruidor vai passar sobre o Egito. Mata um cordeiro, novo, pega o sangue e põe nos umbrais da porta e entra para dentro da casa. Quando eu passar sobre o Egito e vir o sangue na porta do cordeiro de 1 ano, exatamente, o que ele está dizendo? Quando eu vir obediência, eu não vou, a minha voz, porque ele diz, se você fizer assim, eu não vou permitir. O que ele está dizendo? Obediência à minha voz, ele vai cumprir o que ele disse.
Se ele diz que não vai acontecer se você fizer exatamente o que ele disse, você está seguro. Onde é que está a segurança? Está a segurança em obedecer e ouvir e acreditar no que ele fala é verdadeiro, é perfeito. Amém? Então, a minha alerta para os irmãos é nós precisamos ser um pouquinho mais cuidadosos. Não se detém no caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Amém. Conselho do ímpio, aquelas coisas que nos enfraquecem, aliviam a nossa consciência, nosso discernimento, onde você não tem precisão mais de ouvir o que Deus está falando, e você faz coisas e tem comportamentos, e você ajusta certas realidades, porque se você fizer assim, o teu senso vai estar embotado e você vai estar fazendo coisas que Deus quer que você não faça. E aí você vai estar vivendo essa consequência. Ou seja, Deus não quer que você viva a consequência dos problemas desse mundo. Ele quer manifestar a bondade dele na tua vida. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Obediência não é uma questão assim, Deus é um Deus assim, ditador, e diz, obedece o que eu quero, porque senão eu vou fazer com que você dê tudo errado na tua vida. Não. Se você desobedecer, você está fora da proteção dele. O que mais sobra para nós? Amém? Nós somos vulneráveis. Então, é de todo o interesse, e aí eu quero dizer para os irmãos, o cristianismo morno não encaixa, não faz sentido, porque você tem acesso a tudo, mas você pega pouco e você sofre as consequências ainda. Amém? Nós precisamos abraçar a causa 100%. Amém? Então, o que eu queria chegar nessa manhã? Tudo gira em torno dessa realidade. Deus fala, eu me rendo, eu humildemente creio que isso é o melhor para mim, e eu faço o melhor pela graça de Deus para cumprir todos os mandamentos de Deus. Aí está a benção. Ou eu não dou muito valor para a voz de Deus, eu sinto que eu também sei, eu faço o que eu quero e saio da proteção e estou. Várias coisas nós podemos fazer. Mas tem uma realidade que eu queria desafiar os irmãos. Ao invés de fugir da vontade do Senhor, ao invés de brigar com a vontade do Senhor, ao invés de mudar a vontade do Senhor, abraça a vontade do Senhor com tudo que tu tem. Amém. Abraça a vontade do Senhor com tudo que você tem. A vida cristã, nós não estamos aqui nessa terra para solucionar e achar as respostas para a vida, amém? Como um filósofo. Amém? Tentar aprender como é que se lida com problema tal. A única maneira de você viver nessa terra é encontrar a fonte da vida e a partir daí viver nessa terra. Você não precisa achar, amém? Nós temos essa tendência de dizer assim, achar a solução para um problema. Já está resolvido. Jesus Cristo é a resposta. Vida só flui do Calvário. Amém. Você não precisa mais gastar tempo e energia, e pesquisas, e estudos e tudo mais. Vida e vida abundante, Jesus veio trazer. Então, o que aconteceu? No Calvário, Ele nos deu a vida, e no Pentecoste, Ele veio habitar dentro de nós e viver sobre nós. Ele nos deu acesso a essa vida plena para vivermos nessa terra. A solução da nossa vida. Então nós ficamos às vezes achando, amém, como eu resolvo esse problema? Amém. Te enche da vida de Deus, abraça a causa e vive na força e no poder do Senhor. Então, Salmo 34, eu vou tentar ir
andando com os irmãos. A vontade do Senhor não é para ser debatida no almoço, não é para dar opinião, tipo assim, eu entendo assim, aquele fulano entende assim, aí nós, eu vou fazer assim, eu acho melhor assim. Um ponto número 1 para você entender, quer você concorde ou não, saiba ou não, se você estiver fora da vontade do Senhor, você está vivendo as consequências disso, no teu físico, na tua mente, nós estamos vivendo isso. Por que não experimentar a plenitude do que Deus tem e correr para a vontade do Senhor? Amém? Então, Salmo 34 diz, bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, em todo tempo. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus... Contemplai o Senhor e sereis iluminados. Versículo 6, clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou das suas tribulações. E você vai ver que um dos temas desse salmo não é que o Senhor é bom, é que o Senhor é bom e nos livra de todas as nossas tribulações e problemas e aflições e tudo mais. É só o que ele diz, ele me livrou aqui, eu clamei e ele me livrou. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E os livra. E os livra. Temei ao Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Então, onde nós estamos vendo o que é ser achado nele, o que é estar debaixo das asas do Altíssimo, eu habito diante do Senhor, é você se refugia nele, você está nele, você faz só o que ele manda, o que ele pede, e você está escondido nele. Amém. Protegido e guardado. Ali você vai experimentar a bondade do Senhor. Temei ao Senhor, vós seus santos, nada falta aos que o temem. Então, quando você estiver dentro da vontade do Senhor, escondido nele, totalmente nele, você está protegido, ele livra das aflições, ele livra dos temores, ele livra disso, livra da escassez, livra das perseguições, livra das tribulações. Ou seja, no mundo tereis aflições, mas você vai vencer todas elas em Cristo Jesus. Nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E uma das coisas importantes para os irmãos é essa parte de buscar o Senhor. Amém. Se a bênção de Deus está na vontade do Senhor, busca a vontade do Senhor. Ora, lê as Escrituras, tenta aprender mais. Quanto mais você estiver dentro da vontade do Senhor, mais você vai estar sob a bênção dele. Vinde, filhos, escutai, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida? Você ama a sua vida? Quer longevidade, vida longa? Para ver o bem? Refreia a língua do mal, e seus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom. Procura a paz e empenha por alcançá-la. Então, evita tudo que te enfraquece. Todas as coisas que te tiram da vontade do Senhor e te fortalece nele, te aproxima dele. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Ou seja, o que é que nós temos nessa terra? Nós vivemos numa terra que escolheu ser contra Deus, desobedecer a Deus, montar uma estrutura de vida sem Deus, ou seja, totalmente contra Deus. E a consequência disso é morte, destruição e dor, enfermidade e problemas e escassez. Ou seja, nós vivemos num mundo que sofre as consequências dos problemas, do mal e do pecado e de ter abandonado Deus. Além disso, nós somamos a isso as nossas desobediências levezinhas, aquelas branquinhas. Então, o que acontece?
Nós estamos debaixo de pressão de todos os lados. E aí Deus nos diz assim: se você se render a mim, tendo o cuidado de fazer exatamente o que eu vou dizer para vocês, eu vou proteger vocês dessa situação. Eu vou guardar vocês, eu vou livrar vocês, eu vou sustentar vocês. Na hora do problema, eu vou intervir. O destruidor vai vir e vocês vão estar escondidos. Eu não vou deixar que ele entre. Amém. Eu vou trazer restauração, eu vou curar, eu vou abençoar. E eu vou fazer com que vocês trilhem essa jornada da vida sob o meu cuidado e a minha proteção. Mas vocês andem comigo o tempo todo. Essa é a mensagem do cristianismo. Você tem que viver escondido, debaixo da vontade do Senhor, em oração. E se você, Deus, mas eu não sei tudo. Então busca a minha presença, amém? Os meus segredos eu vou repartir para aqueles que andam comigo. Essa é a razão porque é importante meditar dia e noite, orar, buscar a Deus, participar, amém? Viver uma vida devota a Deus, porque ali os segredos de Deus para você passar por essa terra, sob os cuidados de Deus. Jesus aprendeu a viver dessa maneira, ele só fazia e via o que o Pai fazia, ele estava protegido, guardado, amém. Ele sofreu ameaça de morte desde criança, é ou não é verdade? O rei Herodes diz, mata todos, quando ele soube que Jesus estava nascendo. Ou seja, Jesus está sob condenação e morte e ameaça e procurado, né? Está o nome dele nos postes. O nome de Jesus está ali, procura-se, grande recompensa. E eles deram 30 moedas de prata para o Judas. Existe uma grande recompensa se você liquidar com crente, aqueles que creem em Deus, que exalta a Deus, uma grande recompensa. Destrói. Destrói aqueles que, como Moisés, que vem, como assim liquidar a nossa fonte de lucro, como Paulo vai? Destrói, mata, apedreja, põe em prisão. É uma grande, essa é a realidade. Quem são esses que vieram agitar o mundo, amém, estragar a nossa brincadeira? Então imagina você viver sobre a ameaça e a pressão de morte e destruição. E é isso que Jesus quis dizer. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. E nós não podemos ser ingênuos de que nós vamos viver um dia sequer achando que o inimigo vai poupar você. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele anda de redores, olhando. Quanto mais você quiser viver a vida para Deus e ser uma bênção nessa terra, mais você é uma ameaça para o sistema. Quanto mais mole você for, crente chuchu você for, qualquer coisa você for, você vai levando. E nós achamos que nós podemos ir levando, e Deus está olhando isso. Como se o cristianismo chuchuzal fosse uma alternativa à cruz de Cristo e à vida dele. Não existe alternativa. Cristo é a resposta única para você viver nessa terra. Então, tenta perceber dessa maneira. Quanto mais rápido você perceber, você vai dizer assim, mas as pessoas estão querendo matar. Quando José chegou e Jesus nasceu, a Bíblia diz que os anjos apareceram e disseram, vai para o Egito, porque aqueles que procuram matar estão aí ainda, estão vivos ainda. Eles vão para o Egito. Os magos foram para o outro lado, por quê? Eles eram parte de uma conspiração. O que é isso? E o Senhor os livra, e o Senhor os guarda, e o Senhor os protege, e o Senhor os abençoa, e o Senhor os cura, e o Senhor os guarda, e o Senhor os dirige, e o Senhor os unge, e o Senhor dá alegria, e o Senhor os sustenta, e o Senhor os fortalece, porque eles estão dentro dos planos de Deus, escondidos em Deus. Amém? Salmo 91, é uma bênção, é a nossa vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Isso é diariamente. Assim, meu irmão, qualquer dedo para fora da casa que não tiver sob sangue, o destruidor tem acesso. Então,
Onde eu quis chegar? A obediência é a melhor maneira de você se proteger do mundo que nós vivemos. A total fé de que Deus tem o melhor para você, e se você fizer exatamente o que Ele diz, você vai estar protegido e o maligno não lhe toca, porque ele não tem nada em mim. Essa é a melhor maneira. Só que você tem esse dilema agora. Você tem o caos, a destruição, a morte, o inimigo que veio roubar, matar e destruir. Essa é uma coisa que te oferece. E no outro lado te oferece a morte da cruz. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso dilema. E o que nos incomoda, na verdade, é o seguinte: Deus, eu não sei o que é melhor. Eu prefiro ficar sobre o efeito e o dano do pecado, da morte, do diabo, do que me render a Ti. Esse é o nosso dilema. Então Jesus entra em cena, o verbo de Deus, Jesus é a vontade de Deus. Amém? E Jesus diz assim: eu sou a porta. Se vocês entrarem por essa porta, vocês vão achar descanso, vão encontrar vida e vida em abundância. Tudo vocês vão estar protegidos, porque eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e fazem exatamente o que eu digo. E se vocês andarem assim, vocês vão estar protegidos. Vocês vão vencer e vão chegar no final e dizer assim: muito bem, servo bom e fiel. Amém? Então nós temos diante de nós essa realidade. Eu queria, de novo, desafiar os irmãos que a única maneira para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para qualquer pessoa, para a avó, para a mãe, para tio, para parente, para presidente da república, para senador, para empresário, a única maneira de você viver nessa terra é estar dentro da vontade do Senhor, plena. Para isso, nós precisamos nos rendermos à voz de Deus, obedecermos a Ele, sermos fiéis naquilo que você já sabe e buscar Ele para conhecer mais a Ele. Amém? Por quê? Porque Deus quer ver o mal das pessoas? Não. Porque nós escolhemos rejeitar a vontade do Senhor. Fomos nós que escolhemos. E você precisa fazer uma escolha de dizer assim: nesse reino de Deus existe tudo o que você precisa. Para isso, não mais o que você pensa, o que você quer, o que você acha. Total rendição a Ele. Então tem nós exploramos algumas coisas na nossa... O mundo aliviou um monte. Como eu posso dizer? As coisas que nós vemos nesse mundo só nos enfraqueceram. Nós perdemos o brio, nós perdemos a força, nós perdemos a capacidade de resistir, de lutar, porque você come coisa que te deixa para baixo. Amém? A maioria das comidas que você come te deixa preguiçoso. Aquela digestão no final do dia. Amém? É tudo assim. Comida natural que Deus criou, ela é energia e nutre a tua vida. As outras deixam para baixo. Aí você põe aditivos aqui, você ouve certas coisas e nós estamos constantemente sendo como ovelha ao matador, tipo assim, me escraviza, me volta para o Egito, pelo menos eu não preciso fazer nada, eu só preciso levantar a mão e abrir a panela. Amém? Mas tem pepino, tem cebola, e Deus criou a cada um de nós para vencermos, para conquistarmos e para avançarmos o reino de Deus. Nós estamos sem energia, nós estamos sem força. Espiritual, mental, emocional, física. Amém? E a Bíblia diz: sede fortalecido no Senhor. Amém. Força no Senhor. Existe força. Ele fala assim: tem de bom ânimo, existe força. Então, tem
Essas coisas que a gente vai vendo, tem, por exemplo, todo mundo sabe que banho frio, gelado, é extremamente saudável. Tudo o que você quer para o teu cabelo, para a tua pele, para o teu sistema de sanguíneo correndo, para emagrecer, porque você tem um choque no teu sistema, e é interessante, para estresse, para depressão, para suicídio, para tudo. Banho gelado, porque você se coloca numa situação de estresse, e é a mesma coisa que você enfrenta no estresse da vida. Diz que o banho gelado, fisicamente você está lidando com as mesmas sensações que você tem em momentos de estresse da tua vida. Ou seja, e aí você faz aquele... Sabe como você faz? É o corpo ajustando, resistindo, sendo treinado para lidar com o estresse. E aí, depois que você passa por isso, dessa situação, você sente a melhor sensação possível na tua vida, começa a fluir, amém? Em todas as áreas da tua vida. Amém? Glória a Deus. Banho gelado. E é por isso que as pessoas fazem esses banhos dentro dessas banheiras cheias de gelo. É o pior de todos. Porque você está treinando o teu sistema a reagir a situações de estresse e de pressão, não fugir delas e vencer elas, pelo resultado e pela recompensa que você tem. Eu citei 5 ou 6 coisas, eu podia dizer mais. Você faz a pesquisa do que acontece na tua pele, 500 mil coisas que você tem de benefício. Banho gelado. Brincadeira, nós vamos fazer um teste lá em casa, quem é que aguenta? 1 mês, banho gelado, todo mundo. A minha turma está indo atrás, amém? Banho gelado, quero ver. A gente gosta de fazer sérias brincadeiras. Amém? Por que ser igual a todo mundo, né? Amém. Banho gelado é bom, eu vou encarar, eu quero ver o que é banho gelado. E aí, o que ele diz? Esse teu respirar, assim, o que ele faz? Ele pega uma situação de estresse e abraça a pressão e tenta dominar ela, até que você controla ela. E é exatamente isso, tu está treinando a tua vida a lidar com pressão. Você vai lidar muito mais quando você ouve ligação estressante, teu corpo vai reagir muito melhor, porque você treinou isso. Ih, pastor, amém. Só o que me faltava, né? Agora. Não, mas ninguém precisa. Amém. Ninguém precisa ter os benefícios de um banho gelado. Você pode continuar tomando banho quente. Amém. Ninguém precisa ter os benefícios. Pode continuar tomando. Pode continuar comendo o que você come. Ninguém precisa ter o benefício. E é exatamente isso que Deus faz. Pessoal, Jesus, quando andou assim, ele suportou a cruz pelo benefício que ele tinha. E nós estamos sendo treinados a não suportar dor, pressão e desafio. Nós estamos fugindo das pressões. Nós estamos nos acostumando a viver uma vida confortável, sem desafio. E qualquer desafio, mas nós choramos para Deus, onde tu está? Eu falei, não, o cara foi apedrejado. Levantou e saiu pregando o evangelho. Nós estamos sendo treinados a sermos fracos e a não lidarmos com a pressão do mundo. E aí Paulo direciona a mensagem para os discípulos, ao invés de dizer assim, eu entendo, vocês estão recém começando, é assim mesmo. Ele diz assim, não, é através de tribulação e de pressão que você entra no reino. E ele diz, você entra no reino. Ou seja, você está diante de uma situação. Sofrer a dor, a consequência do pecado, da destruição, da morte e deixar o inimigo entrar na tua vida, roubar, matar e destruir, que nós estamos, meus irmãos. Se nós não vigiarmos e orarmos, nós estamos debaixo de fogo cruzado, mais do que nunca. Está todo mundo querendo tirar vantagem de todo mundo. Está todo mundo querendo roubar. Está todo mundo querendo injetar algo em você por dinheiro, por ganância. Está todo mundo querendo pisar um em cima do outro. Ao nosso redor é assim. E aí Deus vem e diz assim, eu amei o mundo de tal maneira e eu quero que você agora seja transformado pela minha vida, receba da minha vida e agora distribui a minha vida, perdoa, ama e seja uma bênção no meio do caos. Como você faz isso? E olha a diferença. E aí essas pessoas neurocientistas, e é interessante, eu queria dar esse exemplo, essa ilustração. Essas pessoas que analisam como o cérebro funciona e o teu físico funciona, se você for jogado numa piscina gelada contra a tua vontade, o benefício não é nada.
você tem que querer entrar. Aí o teu corpo, agora entendi. Esse cara está encarando e o cérebro aceita como algo que ele está querendo vencer e os benefícios começam a fluir. Não quando você é feito contra a vontade ou aconteceu. E esse é o problema, meus irmãos. Nós estamos deixando a vida nos levar até um certo ponto, você está bom, Deus, eu quero a Ti. Abraça a vida agora, abraça a cruz, abraça o Evangelho, abraça o reino de Deus. Amém? Porque todos os benefícios você vai ter por decisão pessoal. A vida cristã é uma decisão pessoal. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor e você decide entrar no banho frio, meu irmão. Amém? Porque você vai sentir, a tua carne vai sentir. Você vai ter perdas. Ninguém que tenha deixado casa, mãe, pai, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, com perseguição. A minha graça te basta, Paulo. Entra para dentro da casa, tem provisão, tem bênção, tem cura, tem recursos, tem tudo. Deus nos livra de todas as situações que nós lidarmos. Amém? Amém. Mas você tem que abraçar o fato de que Cristo é a única porta de entrada. Não mais eu. Não adianta espernear. Mas eu acho, eu creio. Amém. Nós já cansamos de dar volta em peixe por aí. Amém. Graças a Deus que o Jonas saiu pela parte da frente, mas existe o risco de sair pela porta de trás, meu irmão. Amém. Existe o risco. Eu creio que se você tiver que dar 2 voltas no peixe, a segunda vai ser por trás. Então, você está na primeira, fica na primeira. Você tem uma escolha, obedecer a Deus ou dar uma volta nos peixes, dar uma volta no deserto. E meus irmãos, esse é o amor de Deus, de novo, para nós sermos acordados e dizer assim. Jesus, quando ele fala do Evangelho, ele diz assim, olha para Jesus. Olha firmemente para Jesus, não te distrai, tira os teus olhos das distrações, olha para Ele. E o que você vai ver nele? Alguém que suportou a cruz. Não fazendo caso da vergonha, da dor, da ignomínia, ele suportou a cruz, porque ele, em troca da alegria, ele aguentou. E aí ele diz assim, e nós também, sigamos os seus exemplos. Amém? Então, o que eu ouvi uma frase esses dias dizendo, nós temos que nos acostumarmos a ficarmos confortáveis com uma vida desconfortável. Amém. Te acostuma a ficar confortável com uma vida desconfortável. Porque, amém, essa é a vida de dependência de Deus. Amém. É assim. Nós vamos ter pressão de tudo que é lado, mas de todas as situações o nosso Deus vai nos livrar. Então eu queria ir fechando, vamos abrir Hebreus 12 e nós vamos ir trabalhando. Então eu queria destacar aos irmãos, quando você tem um desafio, quando você ouve uma situação adversa na tua vida, e ao invés de você, pois é, sempre sobra para mim, cai, e você vai, é diferente de você dizer assim, Deus me deu graça, e você encara a situação de frente, na força e no poder do Senhor, em vez de chorar e ficar dizendo, sempre é comigo, nada dá certo. Deus vai te dar graça, você vai resolver o problema, mas você não vai ter os benefícios. Amém. Da força, do vigor. A vida cristã requer vigor. Amém. Não é para os fracos. Eis a razão porque há fracos, porque eles não discernem como funciona a vida. Amém. Então a ideia, meus irmãos, é: no mundo tereis aflições.
Para de reclamar delas. E encara. Amém. Porque no momento que você olhar para uma situação... Amém. Eu não sei se você já, por opção, sabendo dos benefícios. Uma coisa, você tem que tomar banho gelado porque faltou luz na cidade. Não conta. Amém. É quando todas as condições são boas. Você diz, eu vou tomar um banho gelado, por opção, pelo benefício que isso traz. Esse é o cérebro, não dá para mentir para o cérebro, ele sabe. Ele sabe. Amém. Ele sabe que você está tomando uma decisão de sofrer por algo ali na frente. E ele começa a trabalhar contigo. Amém. Porque cada vez que nós fazemos o que nós estamos fazendo, o brilho desse mundo, nós estamos fazendo exatamente, enfraquecendo todo o nosso sistema. Santificai-vos, como diz a palavra de Deus. Então, Hebreus 12, agora eu vou citar alguns textos para a gente ir concluindo. Vocês estão aí acordados ainda, tudo bem? Amém? Tem um ano pela frente, há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. Amém? Nós precisamos o favor de Deus, a graça, nós precisamos ver Deus, os olhos do Senhor, a força de Deus, para corrermos essa carreira. Então, Hebreus 12 diz assim, olhando, então ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança, com diligência, com determinação, deliberadamente, por escolha, decide entrar na corrida e correr. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz. Amém? Eu não quero de maneira nenhuma fazer uma comparação com banho gelado, mas você precisa suportar um banho gelado. É nesse aspecto é que você morre por decisão. Jesus disse algo, ninguém tira a minha vida, eu de bom grado entrego. Ele entregou a vida dele, por opção, por escolha. Considerai, pois, atentamente, olha de novo, termos, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma. Então eu queria nessa manhã, a minha palavra para os irmãos é fortalecer a alma dos irmãos, amém? Com a palavra de Deus, com o desafio, dizer Deus te ama, Ele tem um plano, amém? E nós vamos viver na força e no poder do Senhor. Deus tem graça para todas as circunstâncias que você enfrentar esse ano. E encorajar os irmãos a continuar firmes na fé, firmes na fé. Mateus 7. Eu podia citar um outro texto que diz assim, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que essa provação, esse teste, fortalece você. Amém. Mateus 7. Acho que é esse texto mais um. Mateus 7. Versículo 7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E eu estou me fixando no último. Jesus Cristo é a porta de entrada desse reino glorioso. E você busca, e você vai atrás, você bate, você clama, você ora. E no versículo 13 diz, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Se você está buscando facilidade, conforto, moleza, o caminho é amplo, que conduz para a perdição. Tem um caminho que conduz para a salvação. Jesus Cristo é a única resposta.
Todos nós vamos ter a oportunidade de confrontarmos com a pessoa de Cristo. Ele é a vontade de Deus na terra. Perfeita. E ele diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos. Amém. Deus tem me desafiado com esses são poucos aqui. Deus, dá-me a graça de ser. São poucos os que acertam com ela. A grande maioria das traduções diz são poucos os que acham essa porta de entrada. São poucos. Porque a nossa vida está tão contaminada, tão cega. Paulo estava lutando contra a porta, destruindo a porta de entrada. Lembra? O nível de estresse, desobediência, pecado na vida do homem cega o entendimento e nós estamos arrombando, quebrando, destruindo e queimando a porta de acesso. É o coração humilde que tem um encontro com Deus, que bate, que pede, diz, Deus, eu preciso da tua graça, do teu favor, eu quero ser um desses que vai acertar. E ele diz, são poucos os que acertam, são palavras de Jesus. Não, Jesus não quis dizer isso. Meu irmão, eu não falaria assim, amém? Nós somos rápidos a desqualificar a palavra de Deus quando significa assim, não, banho quente não, é banho quente, pastor. Eu li uma pesquisa que banho frio, ele causa unha encrapada. Não, não é bom, pastor. E nós lemos a Bíblia assim. São poucos os que acertam com ela. São poucos os que encontram essa porta, porque ela é estreita. A porta é estreita. O que Deus está dizendo? Só existe uma entrada por essa porta, que é Cristo Jesus. E a única maneira de entrar é total rendição. E aí ele diz, e o caminho é apertado, você tem que viver em Cristo, entrar por Ele e viver por Ele, com Ele, sob o cuidado dEle para o resto da tua vida. Essa é a única maneira. Essa é a nossa vida. Alguns traduzem assim, a porta de entrada do reino, e é por isso que Paulo diz, é com muita tribulação que você entra, porque tem muita coisa nesse mundo impedindo você de chegar ali. Amém? E que requer você negar a si mesmo, negar e negar e negar. Tem muito brilho, e é por meio de uma rendição plena, contínua diante de Deus, que você encontra essa porta, que entra no reino. Amém. A porta do reino. É uma porta estreita e um caminho difícil para a nossa carne. Ele é um caminho difícil para a nossa carne. Requer foco, comprometimento e uma pura força de vontade totalmente entregue para Deus. Amém. Requer total rendição, 24 horas diante de Deus. E aí, o meu último texto, João 10. Então, se eu puder dizer para os irmãos, nós temos que parar de choramingar um pouco. Abraça a cruz, abraça esse caminho. É grande recompensa, existe grande bênção nesse lugar. João 10, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo é
a única resposta. Nós vivemos para Ele, totalmente rendidos a Ele. Então nós estamos no início de mais um ano, de mais uma jornada, diante de opções, como sempre. Deuteronômio 30:15 fala: escolhei a bênção, a vida e o bem, ou a morte, a maldição e o mal. Escolhe. E é importante sermos lembrados que não existe outra alternativa, senão está bem dentro, bem no centro da vontade do Senhor. Não existe outra alternativa. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo: sim, eu quero esse caminho para mim. Eu tenho uma aliança com Ele, eu vou andar com Deus, eu vou servir a Ele, vou honrar com Ele. E aí nós temos a bênção. Eis a razão: fracos, doentes, não poucos que dormem. Aqui existe força, que você saia desse lugar cheio da vida de Deus, fortalecido no Senhor, cheio do vigor espiritual, amém? Curado e abençoado, fortalecido no Senhor, para viver essa semana e o resto da tua vida, amém? E não deixa de congregar à medida que a pressão aumenta. Nós precisamos desse ajuste contínuo, amém? Então, se você precisa um toque de Deus na tua vida, esse é o lugar onde Deus ministra o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Mais um dia que nós temos. Ó Deus, nessa hora, nós, como a tua igreja, parte da tua igreja nessa cidade, nessa nação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, essa é a única maneira de tu sarar a nossa terra. Essa é a única maneira de tu sarar a nossa família. Essa é a única maneira de tu sarar a nossa cidade, de tu resolver os problemas das desigualdades, da dor, da pobreza, da morte, da destruição, da falta de médicos para suprirem a necessidade das pessoas, da vulnerabilidade dos mais fracos, inocentes e que têm menos. A única maneira é que o teu reino venha e a tua vontade seja feita. E a única porta de entrada é cada vez que o meu povo se humilhar, orar, e é isso que nós fazemos na tua mesa. Nós nos humilhamos e nos rendemos a ti e oramos, ó Deus, sabendo que nós somos pó e cinza, sabendo, ó Deus, que nós não temos direito nenhum, mas por causa da obra da cruz, nós nos atrevemos a entrar diante do trono da graça e clamar por cada um nesse lugar. Fortalece a nossa vida e visita a nossa cidade, visita a nossa nação, visita nossas famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Fazer isso em memória de mim. Tá? Mantém essa dimensão. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Vamos comer juntos. Força, Senhor, nessa manhã nós oramos, cura, fortalece a saúde do teu povo. Cada um saindo desse lugar melhor do que entrou nesse lugar, meu Deus. Força física, mental, espiritual, ânimo novo, redobrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E obrigado pelo teu precioso sangue, Jesus. Que diante da dor, da pressão, tu levou todas as enfermidades, as dores, as doenças, os pecados da humanidade inteira, daqueles que ainda vão nascer sobre tua vida. O peso enorme sobre nós. Ele, Senhor, com esse peso enorme, tu não refugou e foi até o fim. Deus. E é por causa da tua vida, porque tu não negaste e foste até o final, que hoje nós podemos ter vida. Ó Deus, ajuda-nos a honrar essa obra com a nossa vida na terra, Deus.
Nós somos eternamente. Obrigado pelo teu sangue precioso. Sangue não de cordeiro, não de animal. Sangue do Filho de Deus precioso. Que lava o nosso coração, lava a nossa consciência. E quebra toda a sorte de maldição. E nos posiciona para a tua bênção, por favor. Bênção, bênção, bênção e vida. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Nós devíamos estar lá naquela cruz. Lembra sempre disso. Então a proposta é essa. Se eu estou ganhando uma segunda chance, vive intensamente para aquele que morreu por você. Amém? Então vamos juntos tomar. Glória a Deus. Senhor, que o teu bom Espírito venha sobre cada um nesse lugar. Unge-nos para essa hora, Deus. Agracia-nos com essa capacidade de ouvir a tua voz, de obedecer. Fortalece-nos, Senhor. Senhor, seja gracioso conosco, Deus. Bondoso nessa semana, nessa manhã, cada um de nós. Saia desse lugar fortalecido por ti. Algo sobrenatural dentro da nossa vida, Deus. Ânimo renovado, ó Deus. Vida renovada. Alegria renovada. Visão renovada. Em nome de Jesus. Para vivermos essa terra. E fazermos as escolhas adequadas e próprias. Dá-nos a graça de voltarmos à sobriedade e enxergarmos a tua vontade, ó Deus, clara na nossa vida. E vivermos para ti, em nome de Jesus. Fiéis até o fim, ó Deus. E eu oro, ó Deus, a minha oração é que nenhum se perca, ó Deus, de todos que estão ouvindo a tua voz nesses dias, nessa casa. Que nenhum se perca, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E parte do comissionamento da obra do Espírito na nossa vida é saber que Jesus vem julgar a terra. Ele vem em breve. Amém. Então honra Ele acima de todas as coisas. Seja encontrado fiel nesse tempo. E que você tenha uma semana abençoada, próspera, cheia da alegria do Senhor. Nós somos as pessoas mais abençoadas do planeta de saber que Deus nos encontrou. Amém. Passe adiante. Viva intensamente essa vida gloriosa que nós ganhamos. E seja uma bênção na vida de outros. Em nome de Jesus. Então tenha uma ótima semana e nos vemos na mesa de novo semana que vem. Em nome de Jesus.